meu início profissionalmente foi como técnico em prótese. Eu trabalhei quase que 15 anos com prótese. Iniciei no interior do Paraná, em Londrina, na UEL, Universidade Estadual de Londrina, e trabalhei em diversas cidades e acabei vindo para São Paulo. Tive um laboratório em Pinheiros, na rua Teodoro Sampaio. Cheguei a ter 30 funcionários. Na época era um dos grandes laboratórios em São Paulo. Cheguei em São Paulo em 1978. Trabalhei em alguns laboratórios, mas aí eu sempre fui uma pessoa muito perfeccionista e vi que meus dentes pareciam mais uma pipoca do que um dente. E falei, eu vou abandonar a profissão porque eu não consigo fazer um dente parecido com um dente, né? E vi os melhores técnicos do Brasil, e os dentes deles também, na minha opinião, parecia mais uma pipoca que um dente. Aí eu conversei com na época eu era noivo da doutora Gláucia, e conversei com ela e falei que eu ia lá abandonar a profissão de técnico. Por quê? Porque eu não conseguia chegar onde eu queria. E olhei o trabalho dos melhores profissionais do Brasil, e também eles, para mim, pareciam mais uma pipoca que um dente. Falei, eu vou abandonar a profissão. Falei, você que sabe, né? Aí eu tinha alguns equipamentos no início, e eu ia vender e comprar um caminhão de transporte. Mas eu estava em São Paulo e teve o primeiro Congresso Internacional dos Técnicos aqui em São Paulo. Como eu nunca tinha ido a um congresso, nem sabia o que era congresso, não sabia nada, resolvi visitar esse congresso internacional. E lá eu vi o trabalho, tinha uma mesa demonstrativa do trabalho do professor Makoto Yamamoto, que era considerado na época o melhor ceramista do Japão e um dos melhores do mundo. Vi o dente, perfeito. Para mim aquilo sim, aquilo era um dente. Falei, bom, se ele conseguiu fazer, eu também consigo, né? Aí, em 1981, teve um grupo de dentistas do professor Tetsuo Saito, que dava curso de especialização em prótese, e era o professor e mais 13 dentistas que iam para o Japão fazer um curso. Aí eu conversei com o professor, eu queria conhecer esse Makoto Yamamoto, e aí ele falou, será um prazer você acompanhar o grupo, porque todo mundo são dentistas, não tem nenhum técnico, né? Seria até legal, seria muito bom. Aí eu fui com eles para o Japão. E lá eu separei, eles foram para a China, conhecer a China, e eu fui para Osaka. O curso era em Tóquio, e fui para Osaka, onde era o laboratório do Makoto Yamamoto. Fui, contratei um intérprete, que eu não falo japonês, né? Cheguei até o laboratório, aí veio uma pessoa me atender, tudo. Contei toda a história, que eu vi o trabalho do Yamamoto no Brasil, nesse congresso internacional. Aí eu falei, será que eu poderia ficar uma semana no laboratório para ver o Makoto Yamamoto trabalhar e pegar a técnica, aprender a técnica, tudo? Ele falou, olha, infelizmente não dá, porque você vai acabar atrapalhando o andamento dos trabalhos no laboratório. Falei, puxa vida, saí do Brasil, vim para o Japão e não consigo atingir o meu objetivo. Aí eu pedi para ele se eu poderia falar com o Makoto Yamamoto. Ele falou, tudo bem. Ele entrou no laboratório e veio o Makoto Yamamoto conversar. E aí eu contei toda a história da época que eu queria desistir da profissão, tudo.
E a hora que eu vi o trabalho dele, era perfeito o trabalho, tudo. E aí eu resolvi não abandonar a profissão e continuar, né? Aí ele falou, ó, você veio do outro lado do mundo por causa do meu trabalho. Então vamos fazer o seguinte, você pode ficar uma semana. Quem manda no laboratório sou eu, né? E aí eu fiquei uma semana no laboratório vendo ele trabalhar tudo. Eu, na época, como técnico, dentes de cerâmica, eu fazia 3 dentes por dia. E no Brasil todo mundo fazia isso, 3, 4 dentes, 5 dentes no máximo. E aí eu fiquei vendo ele trabalhando tudo. Ele começava a trabalhar às 9 horas da manhã até às 6 da tarde. Ele fazia por dia mais ou menos 25 dentes por dia. Achei aquilo fenomenal. Nunca tinha visto aquilo na minha vida. E perfeito, perfeito, perfeito. Ele tinha mais 5 técnicos ceramistas no laboratório que faziam uma média de 20 dentes por dia também, né? Fiquei assim entusiasmado, tudo, e me animei e continuei na prótese. Aí teve muitos acontecimentos na minha vida, tudo. Eu montava uma equipe de trabalho, aí ensinava, as pessoas acabavam indo montar laboratório, tudo. Falei, quer saber de uma coisa? Eu vou desistir da prótese, eu vou montar uma dental. E na época eu montei uma dental especializada em materiais para técnico dentário. Montei em Pinheiros, montei a loja, foi um sucesso também, tive um sucesso muito bom e continuei, aí eu resolvi montar uma fábrica de brocas diamantada e pontas montadas abrasiva. Aí montei lá no Brás. Aí veio a época do Collor e todo mundo sabe o que aconteceu e eu fui à falência. Perdi tudo, fiquei devendo $100 mil. Aí, graças a Deus, como eu fui técnico, eu tive que voltar para a bancada, trabalhar para pagar dívida. A minha esposa, na época, tinha um consultório no Itaim Bibi, tinha uma salinha que dava para me montar um laboratório, montei e trabalhei mais ou menos uns 2 anos para pagar a dívida, né? E ela também me ajudando a pagar as dívidas. E quando eu terminei de pagar tudo, fui obrigado, na época, fechar essa fábrica de broca diamantada, dental, tudo, né? E